E aí galera, beleza? Eu sou o Fernando da Silk Mafia. Esse aqui é o nosso canal no YouTube com dicas e tutoriais sobre serigrafia para você que está começando aí na área. Nós tratamos mais sobre serigrafia têxtil, né? Então a serigrafia ela abrange várias áreas, mas nós somos focados mais em dar dicas e tutoriais para quem está iniciando na serigrafia em tecidos, né? Camisetas personalizadas para quem está pretendendo estampar camisetas, né? E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre emulsão, que foi algumas dúvidas que o pessoal deixou nos comentários aí, o pessoal acaba perguntando qual é a melhor, qual é a mais recomendada. Então assim, apesar do título do vídeo, nós aqui nós não temos o costume de falar o que é melhor e o que é pior. Então nós apresentamos as opções que você tem e damos as características de cada uma das emulsões ou dos produtos ou do assunto que a gente fala, né? Eu não acho correto você falar o que é melhor, porque o que é melhor para mim pode não ser o melhor para você, e também o que é melhor para você pode não ser o melhor para mim. Como eu já testei várias emulsões, então eu vou falar um pouco sobre os tipos que eu já trabalhei e as vantagens e as desvantagens de cada uma. Então eu vou começar falando pela primeira emulsão, que é a mais conhecida pelo pessoal, por quem trabalha há mais tempo na serigrafia, que é a emulsão à base de bicromato, né? A emulsão à base de bicromato, ela é uma emulsão que ela tem um baixo custo, então se você estiver começando, geralmente o pessoal costuma iniciar com ela devido ao custo, e ela é uma emulsão que ela é preparada conforme o uso, né? Então você prepara ali a quantidade que você vai utilizar, então quando você compra essa emulsão, ela vai vir, eu vou colocar aqui, se eu achar alguma imagem, alguma coisa, quando você compra a emulsão à base de bicromato, ela vai vir em um pote, geralmente 1 kg, né, de emulsão, e mais o bicromato, que ele vem separado em um potinho, né, que é um líquido também. Então você vai preparar ali, geralmente na proporção de 10%, você vai preparar, né, a sua emulsão com 10% de bicromato para... Então, por exemplo, 100 ml de emulsão à base de bicromato, né? Então são 100 ml de emulsão, 10 ml de bicromato. Isso é só um exemplo, né? A proporção. E aí essa emulsão você vai preparar conforme o que você vai trabalhar. Depois você acaba pegando mais ou menos a quantidade ali para cada tela, né? Pelo tamanho de tela que você trabalha. Então, no meu caso ali, 100 ml dessa emulsão em torno de, se eu não me engano, umas 3 a 4 telas, né, que você consegue preparar, né? Isso é só uma referência para tela de 50 por 60 centímetros, então depende de como você aplica, se você usa uma calha ou não, enfim. Então isso não é uma regra, é uma referência para você, né, para você ter uma ideia, você que está começando. Essa emulsão ela é preparada conforme o uso, o que sobrar ali da emulsão preparada você tem que jogar fora, então não é uma emulsão que dá para você reaproveitar o que já foi preparado, né? Então, como eu falei, a vantagem dela é o baixo preço, ela tem uma qualidade boa de gravação. Muita gente fala que o bicromato não tem uma boa qualidade, mas eu discordo, porque eu já consegui gravar retículas, né? Traços bem finos com ela, com esse tipo de emulsão, apesar do baixo custo. Então o que vai mandar bastante é o seu fotolito, né? O fotolito, que é aquela transparência impressa que a gente imprime, então o que vai mandar bastante. Então não adianta você usar o bicromato e um fotolito de baixa qualidade, né? Mal impresso, que você vai ter você pode comprar a melhor emulsão que você tiver no mercado, a mais cara de todas, e que não vai funcionar bem, né? Então se você usa um fotolito de boa qualidade, todas essas emulsões que eu vou apresentar aqui, você vai conseguir um bom resultado. Falando sobre as vantagens, é o baixo custo, a facilidade de gravação. Então você grava essa emulsão com lâmpadas mais simples, né? Tem pessoas que usam até essas lâmpadas comuns de fluorescente, incandescente, aquelas lâmpadas tubular, né? Que é aquela lâmpada que tem em escolas, tal, que é um tubo, né? Então o pessoal utiliza, e a facilidade da gravação, né? Então essa é a vantagem. A desvantagem do bicromato é que ele é um material que é nocivo para a saúde. Então assim, em alguns países, isso você pode consultar, você pode pesquisar sobre o assunto. Em alguns países da Europa, em algumas áreas dos Estados Unidos, é proibido o uso desse material. Então ele é um material que ele é nocivo
sempre que você for trabalhar com ele, procura trabalhar em uma área ventilada e sem ter contato com as mãos e sem respirar, sem você respirar aquele vapor dele. Então, quando você prepara a emulsão, eu já trabalhei com esse material, tá? Não vou mentir, mas sempre que eu trabalhei com ele, eu usei luvas, trabalhei em um ambiente com a iluminação mais adequada e também sem ter muito contato, sem deixar cair na mão. Então, até na hora de lavar as calhas, lavar o material, né, sempre de luvas, evitando ao máximo, porque ele é um material que é tóxico, é nocivo para a saúde, tá? Então, basicamente, o bicromato é isso, você tem que tomar esse cuidado. A questão do bicromato também é que você tem que evitar ao máximo exposição à luz. Então, você tem que trabalhar em um ambiente bem escuro, né? Você pode usar uma lâmpada amarela, que essas lâmpadas você encontra no mercado, na loja de material de construção, uma lâmpada amarela que você coloca em cima, porque qualquer luz indireta até acaba prejudicando a emulsão. Ela é bem sensível à luz, né? Tá aí a facilidade de gravação com qualquer lâmpada, tá? Então agora, para o vídeo não ficar muito longo, vou estender para a próxima emulsão, que é a emulsão com diazo. Então essa é a segunda emulsão, é a emulsão com diazo. Basicamente essa emulsão ela é uma emulsão que você prepara, né? A diferença dela em questão o bicromato é que você prepara, você sensibiliza, né? Você prepara o pote inteiro. Então ela vem em potes de 1 kg ou até maiores, né? Mas você prepara o pote inteiro. Então quando você comprar o diazo vai vir um pote e mais o diazo, que é um pozinho. Nesse pó depende do fabricante, mas eu sempre diluí esse pó com água mineral. Então eu não coloco água da torneira por causa do cloro, né? Então eu sempre comprei uma garrafinha de água mineral, dessas Bonafonte aí, Cristal, né? Essa garrafa de água mineral mesmo. E aí você sensibiliza. Então geralmente são 90 ml que você vai preparar no potinho do diazo, né? Vai agitar bem e depois você vai sensibilizar. Você vai jogar o diazo no pote inteiro e preparar o pote inteiro, tá? Então eu nem peguei os materiais aqui porque eu tô gravando em um ambiente separado devido à quarentena e tudo mais, então, mas acredito que dá para entender basicamente as diferenças. Você vai sensibilizar o pote inteiro e esse pote sensibilizado, ele dura, dependendo do fabricante, até 2 meses, se você guardar na geladeira, né? Eu já deixei até por mais tempo para fazer testes e conseguir gravar normalmente. Então, depois do uso, você aplica na sua tela, né, a emulsão, e aí você devolve no pote ali, guarda o que sobrou, né? Você raspa a calha e aí você guarda na geladeira o pote. Então deixa na geladeira, não pode congelar, obviamente. Coloca na parte de baixo da geladeira até 2 meses, dependendo do fabricante, tá? Tem algumas que duram um pouco menos, 1 mês, 20 dias, depende do fabricante. Mas eu já fiz alguns testes e até 2 meses essa emulsão ela funcionou perfeitamente, tá? Então a vantagem do diazo é que você prepara o pote inteiro, você não tem desperdício do material. A qualidade de gravação é muito boa. A principal vantagem em relação ao bicromato é a desgravação. Então você consegue desgravar sua tela mais fácil com o diazo, né? Pelo menos em testes que eu fiz, a principal vantagem é que você, mesmo depois de 1 mês, a tela gravada, você usando os produtos adequados, você consegue desgravar sua tela, o que no bicromato já é bem difícil. Então, geralmente, o bicromato, se você gravar certinho a tela, com o tempo de gravação correto, a desgravação da tela é bem difícil, é bem complicada para você fazer, né? Mesmo que se passe em 2, 3 dias, eu falo por experiência própria, eu já utilizei, já fiz vários testes com vários materiais e é bem difícil. Então com o diazo você tem essa facilidade de desgravação da tela, a qualidade da emulsão, a durabilidade dela na tela, a resistência, a puxada do rodo é muito boa também, e a principal vantagem é essa mesmo. A desvantagem, que eu não acredito ser uma desvantagem, mas a questão do diazo é que você vai precisar de uma lâmpada com uma qualidade melhor. Então você pode utilizar uma lâmpada a vapor metálico ou uma a vapor de mercúrio, né? São aquelas lâmpadas com o refletor grande que você vai encontrar geralmente em quadras, né? Quadra de futebol, estádio, né? Que tem aquele refletor grande, ele tem um reator ligado em um refletor e uma lâmpada. Então esse kit ele acaba custando
um pouco mais caro, né? Você vai gastar aí em torno de 200 a 250 reais para essa lâmpada, né? E também algumas pessoas aí que utilizam o LED UV. Então o pessoal está usando agora as mesas de gravação com aquele LED, né? Aquela fita de LED, mas tem que ser o LED UV. Isso é assunto para um próximo vídeo, né? Mas também tem essa questão que você reduz bastante o tempo de gravação em relação, né, se você utilizar uma lâmpada fraca, você até consegue gravar o diazo, mas o tempo de gravação vai ser muito alto, né? Então, eu utilizando aí com um refletor com uma lâmpada a vapor de sódio, né, aquela lâmpada de 400 watts, é em torno de 1 minuto e meio que eu considero um tempo adequado, né? 90 segundos para você gravar uma tela, eu não acho que seja nada, né? Com o LED talvez fique mais baixo ainda. Eu já vi algumas pessoas falando que grava em 30, 40 segundos, mas eu acredito que 1 minuto e meio já é um tempo razoável, né? Você não vai ficar 12, 15, 20 minutos para gravar uma tela. Então o diazo basicamente é isso, a qualidade dele é muito boa, a resistência, né? A desgravação é fácil e é o que eu considero, né? É uma emulsão recomendada, né? Entre essas todas, o diazo seria assim, a que eu uso mais no dia a dia, né? Eu utilizei bastante. E nós temos também agora a terceira opção, que é a fotopolímero, né? Então é uma emulsão que ela já vem pronta, é uma emulsão, né, que ela custa um pouco mais caro, porém ela já vem pronta. Você compra o pote, ela já vem sensibilizada, já vem prontinha. Então é só você pegar, usar e, enfim, você não tem trabalho nenhum para preparar essa emulsão, né? A questão de preço, ela e o diazo são mais ou menos equivalentes, então não vou falar em preços, mas o fabricante que eu utilizava custava em torno de 40, 45 reais um frasco de 900 gramas e dá para bastante telas, dá para você fazer muitas telas, não tenho nem ideia assim, mas é mais de 15, 20 telas, dependendo de como você aplica, né? Então é um custo que é bem baixo se você for dividir pela quantidade de telas, né? E que o seu cliente sempre acaba pagando por essa tela. Então as duas elas têm um preço equivalente. A fotopolímero ela já vem pronta, ela tem uma qualidade boa de gravação. No meu caso em particular, eu tive um pouco de dificuldade para gravar as retículas, né? Retículas muito pequenas com a emulsão fotopolímero. Então o diazo ele teve para traços finos aí a definição do diazo, a facilidade de gravação para mim foi maior. Isso, lembrando, eu estou falando na minha experiência, então pode ser que outra pessoa te diga outra coisa, mas o que vai valer para você é você testar. Então, né, não acredita muito em o que você ouve, eu estou falando da minha experiência, então não quer dizer que isso seja uma regra do mercado ou um padrão. Tá? Eu quero deixar bem claro, porque algumas pessoas vêm no comentário e falam: mas você está falando isso, mas eu faço assim, assado. Então, o importante é que funcione para você. Eu só estou explicando o meu ponto de vista, como eu já testei muito esses materiais, né? Então, a fotopolímero, ela é uma emulsão que ela tem uma boa qualidade, ela tem uma boa resistência, mas ela não chega a ser tão, na minha opinião, resistente igual ao diazo, né? E a qualidade para as retículas igual ao diazo. A grande vantagem dela para mim, eu utilizo também bastante ela, é a desgravação da tela, que é muito mais fácil ainda em relação ao diazo. Então, eu já peguei telas, por exemplo, eu estou falando que eu já fiz telas com mais de 6 meses, né, que estavam gravadas, eu consegui desgravar facilmente usando aquele desgravador, aquele removedor de emulsão, né, um removedor em pó que você prepara na água ali, que ele geralmente é o mais fraco, né? Então eu consegui já deixar a matriz novinha depois de 6 meses de uso. Estou falando porque eu já fiz. E então a facilidade de desgravação. Então quando você vai pegar um trabalho que a sua gravação, por exemplo, você vai estampar ali 100 camisetas e já vai desmanchar aquela tela, você sabe que já vai desmanchar, então eu costumava usar a fotopolímero. Quando era um trabalho que eu fazia para o cliente, que o cliente estava comprando a tela, eu fazia com o diazo, né? E o bicromato realmente eu só utilizava para testes e no começo da estamparia, né? Que não tinha acesso ou não tinha conhecimento sobre essas outras alternativas. Então, se eu puder recomendar para você, faça o teste com todas, né? Mas na minha opinião, o diazo, a emulsão preparada com o diazo é a que mais
agrada, né? Em custo, benefício e tudo mais, em facilidade de gravação e de desgravação, né? Então, basicamente é isso. Eu espero que eu tenha conseguido explicar sem que tenha ficado muito confuso, né? Mas são basicamente essas três emulsões, essas três alternativas que você tem. Tem algumas outras alternativas que são filme capilar e algumas outras coisas, mas eu nunca trabalhei com esse material, tá? Que é um filme pronto que você aplica na tela e daí faz a gravação. Eu não posso falar sobre eles porque eu nunca trabalhei, mas essas três emulsões que eu estou falando eu já trabalhei, eu já utilizei. Então eu posso falar com propriedade aí sobre qualidade e tudo mais, sobre a minha experiência. Eu quero relembrar você que o fotolito é a parte mais importante, então não adianta, você pode comprar uma emulsão de R$ 200 a lata, né, que são as importadas, mas se você utilizar um fotolito de baixa qualidade, não vai adiantar. Então a gente já tem uns vídeos aqui no canal falando sobre a melhor impressora e o melhor filme, né, para você fazer os seus fotolitos. Vou até deixar aqui na descrição o link, né, para você poder acessar, ou você pode entrar aqui na nossa página do canal e ver todos os vídeos aí e tudo mais. Basicamente, né, dá uma olhada para você. Costuma ser um conjunto de materiais, então o fotolito, a impressora, no caso, o fotolito e a sua emulsão, né, uma tela bem esticada. Então nós vamos dar algumas outras dicas ainda para vocês, são um conjunto. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal e a gente volta aí no próximo assunto. Deixa o seu comentário com a sua opinião sobre as emulsões aí também, qual que você utiliza. Deixa suas dicas aí para as outras pessoas que estão assistindo o vídeo e a gente vai interagindo nos comentários aí, galera. Valeu!